Seja bem-vinda à série Ferramentas Não Regras. Aqui a gente fala sobre ferramentas que vão te ajudar a acabar com discussões em até 10 minutos. O meu nome é Gustavo Castilho e hoje vamos falar sobre o tema: por que a CNV pode te ajudar a ter discussões mais curtas? O vídeo de hoje eu inicio com uma reflexão, um convite a você fazer uma reflexão. Por que nós discutimos? Então, o que leva a gente iniciar uma discussão? Fica aí com esse questionamento, com essa provocação. E aí, eu continuo. O que nos motiva a fazer o que fazemos e a dizer o que dizemos? O que leva você a fazer algo ou a dizer algo? O Marshall dizia que atender nossas necessidades é o que nos motiva a fazer ou dizer algo. É a força, a energia vital que tem dentro de nós, que nos move. Então, são nossas necessidades. Então, aqui na página 86 do livro principal da CNV, o Marshall fala sobre a experiência dele com relação a isso. Então, ele fala assim, ó. Em minha experiência, repetidas vezes pude ver a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, necessidades. Em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades de todos aumenta enormemente. Então, olha só. Aumenta enormemente a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades quando as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, ao invés de falar o que está errado com os outros. Então, o que precisam. Então, são as necessidades que estão vivas. Então, por que discutimos? Ao meu ver, de acordo com o que o Marshall traz nos conceitos da CNV, discutimos porque queremos nossas necessidades atendidas. Quando temos nossas necessidades atendidas, não há por que discutir. As necessidades estão atendidas. Então, o tema desse vídeo é: por que a CNV pode te ajudar a ter discussões mais curtas? A ideia da CNV é atender necessidades. Se discutimos para atendermos nossas necessidades, atender necessidades é o que faz não termos mais discussões, ou discussões mais curtas. Porque às vezes pode ter uma discussão para encontrar uma estratégia para atender necessidades. Então, eu trago aqui para você a consciência de que estamos aprendendo uma nova linguagem. A CNV é uma linguagem. O nome da minha empresa, Ulimi, significa linguagem na língua Zulu. Então a CNV é uma linguagem nova, é uma perspectiva nova. Então imagina, quando você foi aprender lá, imagina se você fala inglês, você já fez aula de inglês, ou até o português. Quando você foi aprender o português lá na escola, você aprendeu o verbo, aprendeu substantivo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção. Então tem vários pedacinhos ali da linguagem, do português, por exemplo. E aí você foi com o tempo praticando e aprendendo todos esses pedacinhos. E aí você um dia chegou na fluência. Você começou a conversar em português. Começou a falar português. E na CNV, ou inglês, né? Qualquer outro idioma que você já estudou. Então, a CNV, como é uma linguagem, também tem os seus componentes. E os componentes da CNV são observação, sentimento, necessidade e pedidos. Então essa é a estrutura, são os componentes desta nova linguagem. Então, nos familiarizarmos com estes componentes faz com que a gente comece a ganhar fluência. Ou melhor, para ganhar fluência, nós necessitamos de prática. Para iniciar a prática de um idioma, antes precisamos aprender quais são os seus componentes. Então, esses são os 4 componentes da CNV: observação, sentimento, necessidade e pedido.
E o núcleo da CNV, a parte principal, o centro, são as necessidades. Então, aprender as necessidades é de extrema importância para sermos capazes de utilizarmos a CNV no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas relações, nas nossas discussões, para que a gente consiga acabar com discussões em até 10 minutos. Eu consigo hoje acabar com discussões em até 10 minutos. Isso eu sou muito grato, muito satisfeito por essa conquista minha. Então, fazendo uma analogia, para a gente resolver um problema, o primeiro passo que eu enxergo é a gente identificar o problema. Porque se não soubermos o que vamos resolver, fica difícil de encontrarmos uma solução. Então temos um problema. O primeiro ponto é encontrar qual que é este problema. Porque às vezes não está claro. Às vezes eu estou tendo o resultado do problema. E eu não sei qual que é o problema. Por exemplo, vamos falar que tem um vazamento numa casa. Está vazando e está com infiltração, por exemplo. Eu sei que o resultado é esse. Está vazando. Mas o problema, qual que é? Tem algum furo, algum vazamento em algum lugar. Eu ainda não sei onde é, eu não sei o que é, para poder arrumar. Então, se eu for pintar a parede, vai adiantar? Não vai, porque o vazamento vai continuar lá, o problema vai continuar lá. Então, para arrumar isso, o primeiro passo é identificar o problema, encontrar qual que é o problema, a fonte. Trazendo essa ideia para a CNV, o problema aqui seria a necessidade não atendida. Então, não tem uma necessidade atendida, um sentimento surge, e aí fica aquele incômodo, aquela chateação, frustração, tristeza. Então, são sentimentos relacionados a necessidades não atendidas. Então, vamos representar aqui, para fins didáticos, que o problema é, neste caso, uma necessidade não atendida. E para atender uma necessidade, se é lá no exemplo que eu dei anterior, na analogia, se o problema do vazamento, para eu resolver isso, eu preciso encontrar onde está o furo, em que cano está o furo, então identificar o problema, aqui na CNV, então, com uma necessidade não atendida, e eu quero atender essa necessidade, o primeiro passo qual que é? Identificar qual que é essa necessidade não atendida. Então, esse é o primeiro passo. Identificar a necessidade não atendida. Só que a nossa linguagem, nossa forma de se comunicar, e pelo menos eu não aprendi a identificar necessidades não atendidas. Então, na CNV, a ideia inicial, no começo, quando a gente começa a praticar, é ampliarmos o nosso vocabulário de necessidades. Se as necessidades representa o núcleo, o centro da CNV, eu enxergo que para conseguirmos utilizar a CNV da forma que nos traga resultados que nos deixam satisfeitos, o principal motivo é ampliar, o principal objetivo é ampliar o nosso vocabulário de necessidades. E aí, para isso, eu criei uma lista de sentimentos e necessidades e coloquei lá no meu site. Então você pode ir lá e fazer um download gratuito da lista de sentimentos e necessidades. O site é ulimi, ulimi.com.br. Logo na primeira página você vai descer um pouquinho e você vai encontrar lá um link para você fazer o download da lista de sentimentos e necessidades que vão te apoiar, vão te dar um suporte nessa ampliação do vocabulário de necessidades, que é o núcleo da CNV. E aí agora que você tem a lista, como fazer para ampliar este vocabulário de necessidades? Porque não adianta só pegar lá a lista e ler lá e decorar elas. Eu não enxergo que essa é uma forma efetiva. Eu, pelo menos, não fiz assim. Então, você tem a lista aí na sua mão.
E agora, como que você faz para poder utilizar essa lista, que faz de uma forma que faça sentido para você, que você consiga se familiarizar com essas necessidades? Então, a primeira coisa é você começar a procurar essas necessidades no seu dia a dia. E como você faz para procurar? Onde você procura? Eu vou trazer aqui 3 exemplos, 3 ideias, né, para você, de onde você pode procurar essas necessidades. A primeira ideia, a primeira sugestão, então assim, é uma sugestão, não que você tem que fazer isso, é uma sugestão que eu estou te dando para você aplicar para ganhar mais fluência nessa linguagem nova, que é a CNV. Então a primeira sugestão é você analisar situações do seu dia. Coisas que aconteceram no seu dia, na sua casa, com seu parceiro, ou com seus filhos, com quem você more. E também no seu trabalho. O que aconteceu no seu trabalho? Situações que foram desafiantes, que você não gostou, que você ficou chateada. Então, analisar essas situações e ver que necessidade ali não foi atendida, ou quais necessidades não foram atendidas. Necessidade de reconhecimento, de respeito, de apreciação. Então, são várias necessidades que temos em comum. São, como o Marshall dizia, necessidades humanas universais. Universais é de todo mundo. Basta ser humano para ter essas necessidades. E aí, você, então, analisar essas situações do dia a dia e ver quais necessidades ali não estavam sendo atendidas. Então, essa seria a primeira sugestão. A segunda é assistir uma série. Então, quando eu estiver assistindo uma série, você vê lá uma situação, imagina um conflito, uma briga entre um homem e uma mulher, um casal, e aí você pode olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu acho que ela deve ter ficado chateada porque a necessidade dela de consideração não foi atendida. E aí você olhar lá a lista e ver quais são as necessidades que estão lá, que podem tá mais ali em evidência no momento. E aí, a terceira sugestão seria assistir um filme. Então, enquanto você estiver assistindo um filme, se você tiver a possibilidade de dar um pause, de dar uma paradinha e olhar para a lista e falar assim, nossa, essa necessidade aqui acho que está ali, ó, presente, não está sendo atendida. De vez em quando eu estou assistindo algum filme, eu vejo uma situação e eu identifico e falo, nossa, essa necessidade acho que dessa pessoa não está sendo atendida. E aí, assim, eu vou praticando e vou ampliando o meu vocabulário de necessidades. Então, essas são as 3 sugestões. E aí, como uma quarta sugestão, um bônus que também engloba essas 3, você dedicar 20 minutinhos no final do seu dia, e aí nesses 20 minutinhos você sentar na frente, em algum lugar, num lugar silencioso, tranquilo. Aí você pega essa lista de necessidades e sentimentos, fica com ela na sua frente, e aí você lembra de algo que aconteceu no seu dia, ou às vezes pode ser até no dia anterior, e aí lembrar de algo olhando para essa lista de necessidades na sua frente, de sentimentos e necessidades, e aí você lembrar de situações que aconteceu ou com você, ou talvez até com uma outra pessoa. Às vezes no seu trabalho você vê alguma situação entre um colega seu de trabalho e o chefe de vocês, ou então entre 2 colegas de trabalho de você, e aí você lembrar daquela situação e olhar para aquela lista de sentimentos e necessidades e ver quais necessidades estavam vivas ali no momento e não estavam sendo atendidas. Então essa é uma prática que te dá um apoio, te dá um suporte para você ampliar o seu vocabulário de sentimentos e necessidades. E aí se você estiver olhando só para as necessidades e tiver com um pouco de dificuldade, você pode olhar para os sentimentos também. Que o Marshall dizia que os sentimentos eles apontam para as necessidades não atendidas. Como, por exemplo, se você estiver cansada, é uma necessidade. Desculpa, é um sentimento. Então você está se sentindo cansada. Você pode estar precisando de descanso. Então, o sentimento de cansada aponta para a necessidade de descanso. Um outro exemplo, você pode estar se sentindo confusa. Então, esse é um sentimento. E aí o sentimento de confusão pode te apontar para a sua necessidade de clareza e de ordem. Então, o sentimento ele ajuda a identificar as necessidades. Então, também é uma outra forma de ampliar o vocabulário de necessidades e prestar atenção no sentimento. E aí, quando você estiver fazendo isso com você, com uma situação sua, você procurar o sentimento no seu corpo. Porque às vezes o sentimento ele se expressa, ele se torna mais concreto no seu corpo. Às vezes
um incômodo na sua barriga, ou então um aperto no coração, uma dor no ombro, um peso no ombro. Isso pode te ajudar a trazer frustração, incômodo, tristeza. E aí o seu corpo pode te auxiliar a identificar qual é o sentimento mais presente no momento. E aí esse sentimento apontar para a necessidade que não está sendo atendida. E isso pode ser um suporte para você, para ampliar seu vocabulário de necessidades também. Então, como estratégias para você utilizar essa lista? Você pode imprimir a lista e ter ela na sua frente, ou você pode também deixar ela de fácil acesso no seu celular. Então, se você for com o seu celular lá no meu site, você vai ver lá o link para fazer o download da lista. Você pode fazer o download, ela está em PDF. Você pode tirar um print screen da tela, né, do PDF. E aí você manda para você mesmo no WhatsApp, por exemplo. Você pode criar um grupo no WhatsApp e mandar para você mesmo. Ou você faz um print screen e salva esse print screen em algum lugar do seu celular para depois você poder acessar e conferir a lista com mais facilidade, com mais rapidez. Então, isso são estratégias para você utilizar essa lista. E aí, falando sobre estratégias às vezes é muito confundida com necessidades. Então, se eu tiver a necessidade de descanso, a minha estratégia para atender essa necessidade pode ser dormir. Mas dormir não é necessidade. Dormir é uma estratégia para atender a necessidade de descanso. Porque se eu estiver cansado, eu posso deitar no sofá, por exemplo. Eu vou estar descansando, mas eu não vou estar dormindo. Eu posso ir fazer uma massagem. Então eu vou relaxar, eu vou descansar, mas eu não vou estar dormindo. Então dormir é uma estratégia para atender uma necessidade. Então isso eu vejo bastante confusão entre estratégia e necessidade. E aí, essa ideia de imprimir a lista ou deixar ela de fácil acesso para você, podem ser estratégias para você atender suas necessidades de aprendizagem, necessidade de competência e talvez de harmonia. Porque aí, se você começa a aprender a utilizar a CNV na sua vida, você um possível resultado é você ter mais harmonia nas suas relações, nas suas conversas e nas suas discussões. Harmonia com discussão parece um pouco paradoxal, né? Mas às vezes pode ter uma discussão harmônica, né? Para poder chegar numa estratégia que atenda a necessidade de todos os envolvidos. Então, são possíveis necessidades que podem ser atendidas pela estratégia de você imprimir a lista ou de deixar a lista de sentimentos e necessidades de fácil acesso para você. Pode atender essas necessidades. E aqui eu trouxe só esse exemplo dessas três, né? De aprendizagem, competência, harmonia. Podem ter muitas outras. Você pode ir lá na lista, talvez você já tenha até essa lista aí na sua frente, enquanto você está me ouvindo nesse momento. E aí você pode identificar outras aí que podem ser atendidas por essas estratégias. E aqui eu quero fazer uma analogia com academia. Na academia, você não fica malhada, sarada em um dia. Você vai lá, se inscreve, se matricula na academia, faz um dia de musculação e vai sair de lá sarada, não precisa mais ir lá. Então, a CNV é semelhante nesse quesito. Não é um vídeo que você vai assistir, somente um curso que você vai fazer, e aí, pronto, acabou, você já aprendeu a CNV, você já é formado em CNV, você já tem lá o seu diploma, ou então você já concluiu um curso, e agora você não precisa fazer mais nada, que agora você já tem a habilidade de utilizar a CNV na sua vida. Então seria algo semelhante aí na academia um dia, ou então às vezes até um mês, um dia ou um mês, e ficar malhado e ficar sarado, não precisa fazer mais nada. O Marshall, ele dizia que para você ficar bom na CNV, você precisa de prática, prática e prática. Então é prática o tempo todo. E a Mara Light, que é a americana com quem eu trabalho, ela é instrutora certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta, criado pelo Marshall lá nos Estados Unidos. Ela diz que ela aprende CNV até hoje. Ela tem 71 anos. Faz 20 anos que ela compartilha a experiência dela de CNV. E ela diz que aprende até hoje a CNV.
E eu tenho encontros com ela no Zoom todos os dias. E todos os dias a gente tá aprendendo junto. E é muito legal isso de... Não tem essa ela naquela posição de autoridade, de eu sei, eu domino o assunto, sabe? Então, isso é outro conceito também da CNV, que o Marshall falava de poder com e poder sobre. Eu vou fazer um outro vídeo específico sobre isso, que isso é um outro ponto importante da CNV. E voltando a falar da Mer, ela é essa pessoa que todos os dias está ali comigo e aprendendo sem ver. E outro dia eu ouvi também de uma pessoa que não é possível ensinar CNV. É possível você compartilhar a sua prática de CNV. E eu, quando eu li aquela frase, eu fiquei um tempo ali refletindo nela. E aí eu cheguei à conclusão que eu concordo muito com aquela frase faz muito sentido para mim. Porque realmente não é possível ensinar a CNV. Você ensina a teoria, mas a outra pessoa ela vai pegar que você... Ela vai perceber que você está ensinando só a teoria. Que na hora de ter os outros momentos fora, em paralelo da teoria, dá para perceber que a pessoa não utiliza a CNV no dia a dia, na prática, nas relações. Então, não, como essa pessoa disse, essa pessoa era uma instrutora certificada, eu não lembro o nome dela. E ela fala que não é possível ensinar CNV, e sim compartilhar a sua prática de CNV. E a CNV você usa no dia a dia, né? Na prática, nas relações, na comunicação que você tem com as pessoas com quem você convive, com quem você se relaciona. E voltando na analogia da academia, para você ter resultado na academia, demanda dedicação, comprometimento e vontade. Na CNV não é diferente. Para ter resultado na CNV, exige também dedicação, comprometimento e vontade de querer aprender, de querer praticar essa língua nova. Então, é fácil? No início, não é muito fácil, pois é uma língua nova. Imagina como se você estivesse aprendendo russo. Ninguém fala essa língua. Então, exige dedicação. Então, de usar essa lista que eu mencionei para você nesse vídeo e utilizar as situações do dia a dia para ver onde que eu posso identificar quais são as necessidades envolvidas. Então, isso é dedicação, isso é comprometimento. Caso você queira ter resultados com a utilização dessa linguagem. E como é um idioma novo, a fluência vem somente com a prática. A mesma coisa do inglês. Imagina, eu vou considerar aqui que você já estudou inglês. Para ser fluente, demanda prática. Para poder te lembrar dos verbos, lembrar da conjugação verbal, de quais são os substantivos a ser colocado em ordem, qual que é a ordem a ser utilizada. Então, em qualquer idioma, para se tornar fluente, demanda-se prática. A CNV é um idioma, é uma linguagem nova. Então, demanda-se prática para conseguir adquirir fluência nessa linguagem. E eu venho compartilhando aqui com vocês formas de você conseguir pôr em prática esses conteúdos que eu venho trazendo aqui. E aí, qualquer dúvida que você tiver, sinta-se à vontade para escrever aqui nos comentários. Eu ficarei muito contente em poder compartilhar com você o meu conhecimento, compartilhar a minha prática de CNV com você e esclarecer qualquer possível dúvida que você possa ter. E aí eu tenho um exercício aqui para você. É um exercício que eu chamo de girafa da sala de aula. Seria uma tradução do que o Marshall chamava de Classroom Giraffe, que seria a girafa clássica. E por que, então, aqui, caso você ainda não tenha assistido a outros vídeos meus, eu vou fazer aqui uma breve explanação entre o que é a girafa. Então, o Marshall utilizava como recurso didático 2 animais para ensinar, para compartilhar a CNV. O primeiro era o chacal. O chacal ali representa a nossa linguagem do dia a dia, nossa linguagem normal, com ataque, julgamentos, culpa, crítica, certo, errado, bom e mal. Então, quando eu digo chacal, eu quero me referir a esta linguagem. E aí,
essa nova perspectiva, essa nova linguagem é representada pela girafa. A girafa, então, representa a linguagem da CNV. E não existe uma pessoa girafa e uma pessoa chacal. Existe pessoa que utiliza a linguagem da girafa e pessoa que utiliza a linguagem do chacal. E existe, na mesma pessoa, ela pode utilizar a linguagem do chacal e a linguagem da girafa. Eu mesmo, apesar de eu saber como utiliza muitas das formas da linguagem da girafa, às vezes eu utilizo a linguagem chacal. Por escolha? Porque às vezes eu não tenho condições. Às vezes a emoção está tão elevada que eu ainda não aprendi como trazer essa emoção para baixo a tempo de não deixar minha linguagem chacal vir antes da linguagem girafa. Uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais eu pratico, mais rápido a linguagem da girafa vem antes da linguagem do chacal. Então, a girafa e o chacal significa isso. E por que sala de aula? Girafa da sala de aula? Porque essa forma que eu vou passar aqui para você praticar, é a estrutura clássica. É a estrutura para aprender essa nova linguagem, para praticar, para pegar fluência. E não necessariamente que você vá utilizar esta estrutura no dia a dia, nas suas conversas. Então, por isso que chama linguagem da sala de aula, girafa da sala de aula. E isso você pode praticar com seu parceiro ou com uma amiga sua e explicar, eu estou aprendendo uma nova linguagem e é uma linguagem que tem esse potencial de acabar com discussões em menos de 10 minutos e ter relações mais harmônicas. Você estaria disposta ou disposto a praticar comigo? E aí se a pessoa aceitar, e aí vocês começam a praticar esse exercício, que é a girafa da sala de aula. E para praticar, você pode utilizar aquela lista que está lá no meu site. Então a estrutura é a seguinte. Você vai utilizar duas estruturazinhas. A primeira é, eu me sinto, espaço. Aí você vai colocar um sentimento. Por que eu preciso de espaço? Você vai colocar uma necessidade. E aí você pode utilizar lá a lista de sentimentos e necessidades para poder fazer esse exercício. E aí, então eu vou dar um exemplo. Eu me sinto cansado porque eu preciso de descanso. Eu me sinto confuso porque eu preciso de clareza. Então, este é o exercício para praticar esses sentimentos e essas necessidades para ir ganhando fluência com o tempo. E aí, algumas pessoas me perguntam, mas Gustavo, como eu sei que a CNV vai dar resultado? Então, por que eu vou investir meu tempo, minha energia aqui te ouvindo, se eu não tenho garantia de que vai dar resultado? E aí eu quero compartilhar minha experiência com você, que a minha experiência é que eu tenho tido relações mais harmônicas, especialmente com meu pai, que era uma pessoa que eu tinha mais dificuldade de ter assim, conversas e comunicações, interações, né, mais satisfatórias para o meu lado. E agora, olhando por essa perspectiva das necessidades, isso tem me ajudado muito. Especialmente que eu vejo que a necessidade dele de contribuição é muito forte. Então, muitas vezes ele faz algo para contribuir com o meu bem-estar, com o meu conforto, com a minha segurança. E antes de eu ter essa consciência, eu me incomodava com essas ações dele. E hoje eu me incomodo muito menos. E tem vezes que eu nem me incomodo. Tem vezes que eu olho e falo, que gostoso, que legal ver ele fazendo isso. Ele está contribuindo com as minhas necessidades. Então, isso tem me ajudado muito. Então, essa é a experiência pessoal que eu trago para você. Para responder essa pergunta, né? A CNV dá resultado? Então, essa é a minha experiência pessoal. E aí, na comunidade internacional que eu participo, e eu gosto muito de participar da comunidade internacional, que tem gente de vários países, de várias culturas. O Marshall, antes de falecer em 2016, ele foi para mais de 65 países levar a CNV, ele foi para zonas de guerra no Oriente Médio, ele foi para zonas de guerra na África, dissolveu conflitos em várias desses locais. Então, esse é um resultado que o Marshall obteve levando a CNV para esses lugares. E eu, pessoalmente, vejo nos encontros no Zoom da comunidade internacional das pessoas dizendo os feedbacks delas, falando sobre como que a CNV tem impactado positivamente na vida delas, que elas têm conseguido ter mais relações harmoniosas
com as pessoas com que elas convivem. Outro dia, nas calls que eu tenho com a Mer, com os americanos, teve uma mulher que disse que ela utilizou uma das ferramentas que a gente utiliza, que acho que foi a ferramenta da checagem, com o marido dela. E aí o marido dela disse que foi a primeira vez que ele percebeu que ela estava realmente ouvindo ele. Então, olha o potencial que isso tem. Bom, eu enxergo, né, um potencial muito grande nisso, e eu vejo na minha vida, nas minhas relações, um potencial que a CNV tem para trazer relações mais harmônicas, mais satisfatórias. E aí, mais um ponto para responder essa pergunta: Gustavo, a CNV dá resultado? Aqui no verso desse livro, eu peguei sem querer hoje essa parte de trás do livro, e estava lendo aqui uma frase de um juiz nosso, ou seja, do nosso sistema judiciário. E ele fala assim, ó: associada à justiça restaurativa, a CNV vem ajudando a revolucionar as relações interpessoais e a gestão institucional, não só no campo da justiça, mas também com parceiros que atuam nas políticas de segurança, assistência, saúde e educação. Então, essa é a frase do Leoberto Brancher. Ele é juiz titular da Terceira Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Então, olha só, a CNV sendo utilizada no nosso sistema judiciário. Eu fiquei muito contente quando eu, sem querer, peguei essa parte. Eu estava mexendo no livro hoje, e aí eu peguei a parte de trás do livro e vi esse trecho. Eu falei, vou lá compartilhar lá no vídeo de hoje para ela ver como que isso tem sido utilizado, qual o resultado que a CNV tem trazido para as pessoas que decidem praticá-la. Então, para encerrar esse vídeo, eu trago para você mais um pedaço, eu ainda não dei o nome para isso, mais uma peça, uma estrutura da série que eu criei. Ao invés de 3 pontinhos, diga 3 pontinhos. Então, ao invés de dizer, você não me ajuda em nada, talvez essa seja uma frase sua para o seu parceiro, que às vezes ele não te ajuda dentro de casa, e aí você pode dizer isso: você não me ajuda em nada. Então, ao invés de dizer isso, utilizando a CNV, a gente pode dizer algo do tipo, ou melhor, você pode dizer algo do tipo: fico chateada ao ver que a louça não foi lavada. Eu gostaria de ter mais cooperação do que eu estou tendo. Então, olha só, eu fico chateada, estou falando sobre sentimento. Eu gostaria de ter mais cooperação. Eu estou falando sobre necessidade. Mais cooperação do que eu estou tendo. Então, aqui está sendo utilizada a ferramenta da autorreferência. Também será falado em um vídeo específico. Então, pelo vídeo de hoje, de conteúdo seria isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, que aí o sistema de inteligência das redes sociais entende que pessoas estão gostando do vídeo e ele leva para mais pessoas. Caso você tenha lembrado e pensado em alguém que você conhece e você pensou assim, eu acho que essa pessoa vai se beneficiar desse vídeo, vai ser interessante para ela, manda para ela. Se você estiver me vendo no Instagram, segue o meu perfil. Se você estiver me vendo no YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo de se inscrever e tem um sininho também. Se você ativar o sininho, toda vez que eu postar um conteúdo novo como esse, você vai ser notificada. Que aí você vai saber, opa, chegou um vídeo novo lá do Gustavo falando de CNV. E então, pelo vídeo de hoje, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau.